Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje, uma aula que vai falar sobre inequações de uma função exponencial. Essa aula aqui ela é destinada mais para aqueles estudantes que estão iniciando o estudo de uma equação exponencial. No nosso caso hoje aqui nós vamos falar sobre inequação exponencial. Bom, antes de iniciarmos aí esta aula especificamente, eu gostaria de pedir, principalmente àqueles alunos que estão chegando hoje pela primeira vez, que ainda não conhecia o nosso trabalho, eu deixo o convite para que façam sua inscrição e deixem seu like, claro, se gostarem da aula, e se ao final do vídeo você achar que valeu a pena, não deixe de hypar também esse vídeo para que o YouTube possa divulgar cada vez mais esse nosso trabalho, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o que é uma função exponencial? Bom, função exponencial, gente, é caracterizado por algo assim. Eu tenho um número fixo, por exemplo, fazer um exemplo numérico, tá? 2, por exemplo, elevado à incógnita. Então, no nosso caso, a incógnita é o expoente. Enquanto que fosse, por exemplo, numa equação do segundo grau, a característica é o contrário. Por exemplo, x ao quadrado é uma função do segundo grau, cujo expoente é conhecido e a base é a incógnita. Então, na exponencial é o contrário. A base é conhecida e o expoente é a incógnita. Beleza? Muito bem. Essa aula de hoje, na verdade, ela vai falar sobre a diferença entre casos de base maior do que 1 e base situada entre 0 e 1. Não vale base 0 e nem base 1, tá? É esse intervalo aqui eu vou tratar aqui no caso que é 1/5. Beleza? Então vamos lá, ó. E qual é a diferença entre uma equação e uma inequação? Quando eu falo uma equação, seja equação exponencial, equação logarítmica, equação de segundo grau, quando eu resolvo uma equação, essa equação pode ter valores definidos. A solução pode ter um valor definido, ou dois, ou mais valores. Enquanto que a inequação, teoricamente, ela vai te dar uma resposta sobre uma determinada região. Tá? Por exemplo, pode ter uma inequação com uma única solução? Pode. Por exemplo, se uma questão fornecer um intervalo cuja resposta, cuja solução seja um número inteiro entre 1 e 3. Então, essa região entre 1 e 3, tem quantos números inteiros? Tem apenas o número 2, que é o único número inteiro entre 1 e 3, não é isso? Então, nesse caso, posso ter uma solução única numa inequação, mas é muito difícil acontecer isso, tá? E qual é a característica principal para a resolução de uma função, de uma equação ou de uma inequação exponencial? É o seguinte, por exemplo, eu vou fazer aqui uma equaçãozinha bem simples para você entender. 2 elevado a x é igual a 8. Bom, e qual que é o fundamento de uma equação exponencial? É que quando você tem uma equação dessa característica, você tem que deixar as duas bases iguais. Ah, professor, mas aqui tem 2, aqui tem 8. Sim, mas eu posso decompor o 8, não posso? O 8 não é a mesma coisa que 2 ao cubo, porque 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Então eu faço isso aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 2 ao cubo. Uma vez definido que as bases são iguais 2 e 2, os expoentes obrigatoriamente são iguais. Então, o x só pode ser 3 para que a igualdade seja válida. Beleza? Entenderam? E numa inequação? Bom, inequação já muda alguma coisa, principalmente, vocês verão aqui na questão B, fique atento nessa questão B, é onde você vai observar várias propriedades aqui, numa única questão. Então, por exemplo, eu vou fazer o A aqui. A questão A diz o seguinte, 7 elevado a x tem que ser maior do que 343. Bom, aqui, lembra que na primeira questão, com facilidade, eu transformei o 8 em base 2. Agora, e o 343? Será que eu consigo transformar na base 7? Então, para isso, você vai decompor o 343, daquela forma tradicional que você já conhece. Bom, por 2 não vai dar, por 3 não vai dar. Qual que é o próximo número primo? 5 também não dá. Vamos experimentar o 7? Eu não tenho certeza, mas quando você não tem certeza, experimenta. Lembrando que do lado direito, os divisores vão ser sempre números primos, tá? Então faz a continha, 343 dividido por 7. Bom, 34 é o suficiente, 5 passa de 34, então vamos começar com 4. 7 vezes 4 dá 28. Subtrai aqui, 14 eu empresto 1 aqui, sobra 6. Abaixo 3,
9 vezes 7 dá 63. Então aqui sobrou 49, ainda dá por 7. 49 dividido por 7 vai dar 7. O 7 só pode ser dividido por ele mesmo, vai dar 1. Então, 7 vezes 7 vezes 7. Então, 343 é a mesma coisa que 7 ao cubo. Então, aqui, eu já coloco aqui, então, 7 elevado a x é maior do que 7 ao cubo. Bom, bases maiores do que 1, você prevalece essa desigualdade aqui, que é maior nesse caso. Então, aqui vai ficar a base 7 maior do que a base 7 aqui. Então, o expoente também segue a mesma desigualdade. Logo, x é maior do que 3 e está resolvida essa inequação. Bom, essa inequação aqui, se você colocar a solução numa reta de números reais, você coloca o zero aqui como referência. 1, 2, 3. 3 está aqui, bolinha vazia, por quê? Porque não estou incluindo o 3 como solução. Então, aqui é o 1, 2 e o 3. Logo, a resposta dessa inequação é x maior do que 3. Então, observe que essa região maior do que o número 3, qualquer valor dessa região acima de 3 é válida. Tá? Pode ser 4? Pode. Pode ser 4,5? Pode. Aqui não importa o valor. Não precisa ser exatamente inteiro. Tá correto? E por que eu coloquei bolinha vazia? Porque ele exige que o x seja maior. Não diz que é maior ou igual. Se fosse maior ou igual, eu ia preencher essa bolinha, incluindo o 3 como solução. Beleza? Bom, agora vamos para a questão B, que essa é mais complicada. Então, eu vou copiar aqui. 1/5 elevado a 3x menos 21 tem que ser maior ou igual a 25 elevado a menos 1. Bom, qual é a nossa tarefa inicial, gente? Vamos montar uma linha de raciocínio. Seja uma equação ou uma inequação, você vai sempre trabalhar no sentido de transformar as bases de um lado igual à base do outro lado. Então, no caso aqui de 1/5, não tem como eu melhorar isso aqui, decompor isso aqui. Já está na forma de uma fração irredutível, correto? Então, eu vou copiar ele normalmente aqui, elevado a 3x menos 21, maior ou igual. Agora, olha só, com expoente negativo eu não trabalho. Eu tenho que transformar o 25 elevado a menos 1 num expoente positivo. Bom, como é que eu faço isso? Vamos voltar lá no fundamental, gente. Para eu transformar um número que esteja numa posição que tenha um expoente negativo, para você transformar ele num expoente positivo, basta inverter. Como assim inverter? Inverter a fração. Ah, mas 25 não é fração, professor. Claro que é. 25 não é a mesma coisa que 25 sobre 1? Então, esse número aqui agora vai ficar 1 sobre 25. Ou seja, esse menos 1 aqui embaixo vai ficar mais 1. Mas não precisa escrever, né, gente? Ainda não é igual a 1/5. Mas se você decompor o 25, né, o 25 não é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Então vamos fazer assim, ó. 1/5 elevado a 3x menos 21 é maior ou igual. Olha só, vamos trabalhar aqui, ó. 1 sobre 25. Agora, olha só, gente. 1 sobre 25 não é a mesma coisa que se eu fizer 1 sobre 5 ao quadrado. Olha só, por quê, ó? Quando eu tenho uma fração dentro de um parênteses, fora do parênteses eu tenho um expoente, esse expoente tanto vale para o 1 como para o 5. Ora, 1 ao quadrado vai dar 1, 5 ao quadrado vai dar 25. Então, 1 sobre 25 é a mesma coisa que 1/5 ao quadrado. Então, aqui, ó, 1/5 ao quadrado. Observe que agora eu consegui transformar as duas bases iguais. Agora, gente, vem a cerejinha do bolo. Numa inequação, numa desigualdade, seja maior ou igual, ou só maior, menor ou igual, ou só menor, quando você chega nesse ponto aqui, ó, bases iguais, os expoentes, você tem que inverter o sinal que está aqui. Então, no caso aqui, ó, é 3x menos 21, inverte o sinal menor ou igual a 2. Ah, professor, mas por que eu tenho que inverter? Olha só, eu vou fazer aqui um exemplo para você acreditar que isso é verdade. Por exemplo, eu tenho 2 ao quadrado é maior do que 2 elevado a 1, correto? Logo, o expoente 2 é maior do que 1 também. Então, isso é para um número inteiro. E numa fração, olha só, se eu chegar aqui, ó, 1/2, ou seja, qualquer número, qualquer fração entre 0 e 1, tá? 1 sobre 2 ao cubo
ele é maior do que 1 meio a quarta potência. Ah, mas por quê, professor? Olha só, 1 meio ao cubo não é a mesma coisa que 1 vezes 1 vezes 1, 3 vezes, vai dar o próprio 1. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. É maior do que 1 elevado a 4 é 1 também. 2 elevado a quarta é 1 sobre 16. 1 oitavo é maior do que 1 16, não é isso? Tem gente que ainda confunde, acha que o denominador sendo maior, ele vai ser maior. Não. 1 oitavo é maior do que 1 16avos. Não acredita? Por exemplo, você pega duas pizzas. A primeira pizza, duas pizzas de mesmo tamanho, tá? Você divide a primeira pizza em 8 pedaços. A mesma segunda pizza do mesmo tamanho, você divide em 16 pedaços. Qual pedaço é maior? Claro que é do você dividiu por 8, não é isso? Então, nesse caso aqui, ó, tá vendo? É válido. Mas olha só o expoente. O expoente é maior do que 4? Claro que não. Então, por isso que eu inverto, eu digo que o 3 é menor do que 4. Entenderam? Então, toda vez que você tem uma fração, cuidado, essa fração tem que ser de fração do tipo próprio, ou seja, o numerador tem que ser menor do que o denominador. Porque se o numerador for maior do que o denominador, ela recai no primeiro caso, tá? Na base 2, por exemplo, que eu fiz o exemplo aqui. Ok? Então, toda vez que você chegar numa desigualdade nessa condição aqui, bases iguais, você inverte o sinal. Se aqui fosse menor ou igual, você inverter para maior ou igual. Dito isso, agora é só resolver. Então, passa o 21 para lá. 3 vezes x é menor ou igual, o 2 já estava aqui, o menos 21 vem para cá, fica mais 21. Então 3x é menor ou igual a 2 mais 21 dá 23. Logo, o x tem que ser menor ou igual a 23 sobre 3. Bom, 23 sobre 3 não vai dar um número exato, vai ser uma dízima periódica, sei lá, em torno de 7, alguma coisa, transformando aí num período simples, tá certo? Bom, 23 sobre 3, a gente já sabe que é mais ou menos 7,6, alguma coisa assim. Então, você vai situar aqui numa reta numérica, tá? Reta dos números reais. O 0 vai estar aqui, 1 vai estar aqui, 2 vai estar aqui, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 está aqui. 8 está aqui, 7 está aqui. Como eu sei que essa conta aqui vai dar 7,6 mais ou menos, então vai estar por aqui assim, ó. Pessoal, ó, agora eu vou colocar a bolinha cheia. Então aqui é a mesma coisa que 23 sobre 3, tá? Ele quer que o x tem que ser menor ou igual. Então, daqui para o infinito negativo também vai estar valendo. Tá? Então eu posso pegar qualquer valor aqui abaixo de 23 sobre 3. Bolinha cheia, porque o 23 sobre 3 também faz parte da solução. Beleza? Entenderam, pessoal? Caso tenha ficado com alguma dúvida, gente, escreve aí nos comentários que eu faço questão de te ajudar no que for necessário aí para dirimir essa dúvida. Beleza? E se você gostou, mantenha aquele pedido que eu fiz no início da aula. E claro, não esquece de dar aquela hypada. Beleza? Por hoje é só, eu deixo um grande abraço a você, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau.